Guilherme, acabei de fazer o convite. Pronto, meu amigo. Guilherme Sartori, Boa noite, Paulo. Como você está? Tudo bem? boa noite, eu tô bem. Obrigado por perguntar. Você tá bem? Como é que tá sobrevivendo nesse calor? Quente, né? Brasília está passando por uma aprovação. Brasília e o Brasil. Acho que o mundo como um todo, né, Paulo? Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e aí eu me recordando, né? Porque sempre eu fico comparando com a temperatura de um dia para o outro. E aí chegou um determinado dia dessa semana que bateu 36 graus. Uau, E aí eu comentando, cara, eu não lembro de 10 anos atrás, 15 anos atrás, ter essa temperatura toda. Então, de fato, a gente está tendo uma mudança climática que ela é bem evidente. considerável, né? Exatamente. E isso Mas vamos reflete, lá. acaba Pode refletindo no agronegócio, na nossa condição de vida, os costumes, né? Acaba modificando muita coisa aí, nos bens de consumo, enfim. é um contexto social, né? Ele vai influenciar diretamente no comportamento consumidor das pessoas, naturalmente. É Mas vamos lá. verdade. Eu sou o Paulo Sá, eu sou oriundo dessa terra de Brasília, atualmente transitando entre Brasília e São Paulo. Para quem não me conhece, eu trabalho com algumas vertentes que envolvem a negociação e eu tenho o maior prazer de convidar esse grande amigo e parceiro, já de longa data, que é o Guilherme Sartori. Ele, mais do que ninguém, tem propriedade para poder falar desse tema, negociação. Afinal, ele trata disso basicamente todos os dias em sua atividade principal. E é isso. Espero que vocês gostem dessa live. A gente vai trazer aqui a nossa experiência, a nossa metodologia. Eu espero que, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, o objetivo foi alcançado. Então, se apresente aí, meu amigo. Excelente, Paulo. Primeiro, agradecer o convite, né? Essa oportunidade de conversando contigo sobre, para mim, um tema que é extremamente relevante, não só para a minha atividade, eu sou corretor de imóveis, mas para as nossas vidas, né? Como costumam dizer, a negociação ela acontece desde criança, no dia a dia, nas nossas tarefas, na nossa família, na nossa sociedade. Só que às vezes a gente não se atenta a isso. No meu caso, na minha profissão, a negociação ela é extremamente relevante. É um passo aí importantíssimo para um fechamento de um bom negócio. E aí é um pouquinho diferente. Mas, no geral, todos nós negociamos. E pode Sim, eu ser costumo falar que são outras formas de falar a respeito do convencimento, da venda. Vender é negociar, convencer é negociar. verdade. Então, quem não gosta de vender, não gosta de negociar. Quem não gosta de negociar, não gosta de convencer. Só muda a nomenclatura. É verdade. Mas, de fato, você que É tem verdade. filhos, eu que tenho filho, você sabe que você precisa compor. Compor é negociar. Nem sempre você vai ter 100%, né? Vai ter a totalidade dentro daquela atmosfera. E aí é exigido essa arte, né? De convencer. Inclusive, as crianças, elas têm uma habilidade de negociação nata. E aí, às vezes, por causa da nossa formação cultural, ou como nós criamos os nossos filhos, isso tende, às vezes, a diminuir ou ser reprimido. Isso é até uma observação para, né, eu que tenho filhos, você, a gente ter esse cuidado a mais, já que nós somos do meio, né, comercial, vendedores, mas é importante que a gente motive, né, a fazerem isso. Isso é importante. Não, com Você falou certeza. de formações, né, meu amigo? Só para fazer uma apresentação mais sucinta, a minha área de formação, apesar de nunca ter atuado, é contabilidade. Então, quando eu entrei, Paulo, na minha graduação, logo no meu segundo semestre, eu tive que trabalhar, né, para poder pagar meu transporte, minha alimentação, meus livros, apesar da faculdade ser gratuita, né, eu estudei na UNB, mas eu tinha os meus custos diários, né, ali. Então,
minha turma, nós somos 40 e poucos colegas, da minha turma eu fui o primeiro a trabalhar. Logo no segundo semestre eu consegui um trabalho como estagiário em um banco. Na ocasião era o banco ABN, que era um banco holandês, que havia comprado o Banco Real, um banco de origem mineira. Então, naquele momento, isso há 20 anos atrás, Paulo, há 20 anos atrás eu iniciei a minha trajetória profissional. E como eu vim de uma base bancária, a metodologia, a forma de atuação que era já muito bem testada na Europa, foi testada aqui, foi como eu iniciei o meu conhecimento no mundo e no mercado da negociação. E é o que eu levo até hoje, por incrível que pareça. Trabalhar com foco, determinação, meta, metodologia, né? Como você falou bem no início da nossa conversa, a negociação, ela envolve técnicas também, né? Metodologia. Então, minha trajetória começou há exatamente 20 anos atrás. Eu entrei na Universidade de Brasília em 2004. Em 2004 eu comecei a trabalhar em banco. Por 5 anos, praticamente quase 5 anos, eu fui bancário e aí fiz a migração para o mercado que eu atuo hoje, que é o mercado imobiliário, que é um mercado fantástico. E como nós estamos situados em Brasília, as oportunidades, enfim, são milhares, literalmente milhares. Perfeito, meu amigo. Obrigado aí pela sua explanação. Dá para ver que você é um expoente, uma pessoa fora da curva e seus resultados, a sua trajetória demonstra claramente isso. Voltando um pouquinho, lá quando você fala das crianças, de uma maneira particular, eu gosto muito de fazer analogias com crianças, sabe por quê? Porque a criança não utiliza da mentira social, ela é verdadeira. As pessoas da nossa idade, elas, de um certo modo, se contaminam e aprendem a dizer sim para tudo e qualquer coisa, mas lá na verdade é um baita de um não. A criança, não. Se você pedir para o teu filho fazer alguma coisa que você não está fazendo, automaticamente ele já vai virar, ué, mas como assim? Né? O senhor está me pedindo para estudar e eu não estudo. O senhor está me pedindo para ler e eu não leio. Então já começa por aí. Então, meio que não é somente técnica, mas você viver de fato aquilo que você apresenta. O nome disso é compromisso e coerência. Se você não é coerente dentro da área que você atua, seus clientes vão perceber. Exatamente, com certeza. A sua família, Você acha que faz sentido? a sua família percebe, seus amigos, os seus clientes, e aí que você vive isso, né? Minha esposa sempre fala que mais do que eu falar é demonstrar pelo exemplo. E de fato, ela está certíssima. O exemplo, Exatamente. as crianças, por mais que a gente não perceba, em algum momento elas vão replicar o que nós fazemos. Reproduzir. Reproduzir. Eu costumo falar é que o fruto não cai longe da árvore. Exato. Se você trabalha, se você estuda, seus filhos observam isso de você, é fato que isso aí vai ser reproduzido, como você bem colocou. Isso é verdade. E aí, voltando a um ponto que você falou, e eu acho interessante, na nossa mentira social que os adultos nós temos, essa dificuldade, às vezes, em falar não, aceitar algo, mesmo por desagrado, né? Aceitar por querer agradar e tal. É convencional. Eu acho que é convencional. É muito comum, mais comum do que nós imaginamos, Sim. muito ruim para a pessoa que faz isso. A pessoa que faz isso, ela vai absorvendo aquilo e aquilo se torna comum e mais vezes ela vai abrindo mão de fato do que ela deseja, almeja ou do que ela acredita. Em algum momento isso vai trazer um transtorno, um desagrado para aquela pessoa. Então eu até percebo assim, como vendedor, né, que eu sou, como você é um cuidado que eu tenho às vezes em abordar os meus clientes e me recordo disso com muita frequência quando o cliente às vezes quer fazer uma proposta muito agressiva e eu me recuso a apresentar. Eu falo, olha,
veja bem, dentro do que nós estamos falando, você tem uma noção de mercado, você sabe que essa proposta é extremamente agressiva. Eu acho que não é legal. E eu sei que você tem capacidade, né, financeira, pelo que a gente já começou, de fazer uma proposta melhor. Vamos melhorar a sua proposta para que se torne uma proposta de fato inicial e tal. Então, esse cuidado, às vezes, da nossa parte também, em saber falar não para o cliente e ele entender que você está falando não, não simplesmente por não, mas por você ser uma referência, né? Ter coerência no que você está falando, isso ajuda muito na negociação, sabe, Paulo? Então, as pessoas que sabem falar não no momento adequado, embasados, têm uma diferença, no meu ponto de vista, no mundo, no mundo como um todo, na convivência da sociedade comunitária, familiar, isso é importante, é relevante. Perfeito. Brilhante a sua observação por um sentido. Eu chamo isso de posicionamento. Quando você se posiciona, você afasta da maioria, porque a maioria quer fazer negócio, a maioria quer agradar. E quem sabe realmente o produto, o serviço que ele pode prover para o cliente, sabe, tem um ditado que eu gosto muito dele, que é não existe almoço grátis. Eu adoro. Minha Quando primeira. vem algo muito baratinho, muito fácil, muito maravilhoso ali, você já é o famoso algo de errado não está certo. Alguém vai na conta. Alguém vai ter que pagar essa conta. E aí, o modelo de negociação, eu tenho certeza que você utiliza é o ganha-ganha. Se você Sempre. quer ter sustentabilidade dentro da sua atividade, se você quer ter recorrência e cada vez mais alimentar sua base de clientes, você vai precisar que elas falem bem de você. E não dá para você deixar uma negociação um dos lados com o sentimento de terra arrasada. E eu vejo que alguns vendedores ainda não caíram a ficha em relação a isso. Porque eles entendem que vão ficar ricos em um negócio. Você não vai ficar rico em um negócio. Não. O que vai aumentar a tua capilaridade, o que vai aumentar o teu fluxo de recebimento, vai ser a quantidade de negócio que você vai fazer. Não somente hoje, mas daqui até o final da tua vida. Você só consegue isso alimentando a tua base, fazendo com que as pessoas que estão negociando e fizeram negócio com você te indiquem. Porque se você quer ser o agressivo, quer fechar o negócio vislumbrando somente o curto prazo, isso é nocivo de médio a longo prazo. Eu concordo 100% com o que você está falando, Paulo. E aí eu volto no que eu comentei com você. Em 2004 eu entrei no banco. Em 2009 eu migrei para o mercado imobiliário. Os meus primeiros clientes que eu comecei a atender de recorrência foram os médicos que eu atendia no Banco Real, na Universidade de Brasília. Hoje eu atendo basicamente 80% dos meus clientes. Eu falo que eu tenho 5 perfis de cliente, que é o médico, que é esse que veio comigo, alguns que hoje se tornaram amigos meus, pessoas que eu tenho extremamente assim respeito e que têm por mim confiança. Então, esses médicos que eu atendi eles como gerente deles lá em 2004, me ajudaram no início da minha profissão e me ajudam até hoje, me indicando, comprando comigo, alugando. Então, os médicos, advogados, empresários, parlamentares e investidores. Esse, basicamente, 70% a 80% do meu público hoje são esses clientes. E quando você fala de recorrência, é exatamente o que eu faço, tá, Paulo? O meu escritório é um escritório pequeno, você sabe disso, um escritório boutique no Lago Sul, na QI 11. A nossa carteira de venda e aluguel é uma carteira pequena, relativamente pequena. Hoje, de venda, nós temos em torno de 76, 80 imóveis. De locação, em torno de 15 imóveis. Então, a nossa carteira no geral, ela gira de 80 a 100 imóveis, né? Ela faz essa oscilação, que é normal, é natural. E mais de 60% hoje da nossa carteira é indicação. Então, eu viso e sempre
trabalhei dessa forma, sabe, Paulo? Com a recorrência, com o negócio a longo prazo. E aí entra um ponto extremamente interessante que você falou, que às vezes o corretor ou o vendedor quer fazer aquele negócio. Mas naquele momento, às vezes, ele não está tendo o bom senso que o negócio talvez não seja bom para um dos lados. Eu sempre digo, numa negociação que eu estou presente, que o negócio tem que ser bom para as três partes. Eu falo que é para o vendedor, para o comprador e para o meu escritório, né? Que eu acredito que sim, nós três podemos ter um ganha-ganha. Obviamente, às vezes eu vou abrir mão de alguma coisa, o vendedor, o comprador, mas isso é fato. As três partes têm que sair satisfeitas do negócio. Para que haja essa recorrência, esse respeito e que esse negócio, né, possa se prolongar, possa ter outras indicações. Então, hoje, efetivamente, o meu escritório, nós trabalhamos aí com uma taxa de 60% a maior de indicação, Paulo, que para mim é extremamente satisfatório e eu percebo que é o que me difere também, sabe, de alguns colegas, né, de alguns outros escritórios, que recebem muitos clientes e aí trabalham com volume, mas que são clientes que vêm através de mídia, de anúncio. O meu, efetivamente, a minha base, ela vem muito por indicação. O Além que do me teu network, é além do teu ciclo de relacionamento. exato. E me E permite fazer um trabalho mais adequado para o que eu estou disposto, né? Que é um trabalho mais qualificado, personalizado. Isso demanda tempo, sabe, Paulo? Demanda tempo, conhecimento, para você estar presente com o cliente em todas as etapas, né, do processo. Então, eu acho que isso aí é um diferencial realmente que eu tenho a ofertar e que os clientes para quem eu presto serviço sempre me dão esse feedback e eu estou no caminho, acredito eu, no caminho correto da minha profissão, enfim, pensando a longo prazo, como você bem colocou. exato. O caminho é esse, sabe, Guilherme? Quando você entende, costumo dizer que quando você entende o jogo, É, tudo fica mais claro, não fica fácil. Nada que é bom é fácil. Exige trabalho, tempo, dedicação, estudo, mas fica claro. Quando fica claro, você sabe exatamente como atuar dentro daquele contexto. Neste mercado que eu estou hoje, das commodities, existe uma peculiaridade. O vendedor, muitas vezes, ele não toma o devido cuidado de ser processual. Ele é muito preocupado em resolver. Ele é muito de atrás. O que está certo dentro da sua característica. Não está errado. É o perfil dele, tubarão, quer ir atrás, quer fechar negócio, quer vender. Mas, de uma maneira geral, ele sai atropelando todo o processo. Não sei se você já teve essa oportunidade de conhecer vendedores com esse perfil. E é onde ele deixa um monte de ponta solta. Então, vender, negociar, para mim, ele é uma trilha do sucesso. Porque não dá só para você chegar até aqui no final da pista e falar, não, agora você pula. Não tem como. Você tem que dar o pós-venda também. Que eu costumo dizer que o pós-venda, pelo menos para mim, tá dentro da minha atividade, ele é mais trabalhoso do que o pré e o durante. Porque o pós é a garantia que aquilo que você prometeu era aquilo que você prometeu. E é engraçado que quando eu falo isso em rodas com alguns amigos, tem alguns que não entendem. Por exemplo, tem uma ferramenta que eu gosto muito dela, que se chama HubSpot. É um CRM muito bom, porque ele me dá toda a trilha do negócio. E perceba, dentro dessa atividade que eu estou, tem negócio que eu não fecho em 3 meses. Eu vou fechar em um ano. Agora pensa você, trabalhando um produto durante um ano. Eu te indico um cliente. Aí você vai entender.
quando eu fechar aqui. E daqui a um ano você é surpreendido, ou eu sou surpreendido, você me comissionando de uma operação de um ano. O que permite isso? Quando eu anexo todos os negócios, todos os clientes dentro dessa ferramenta, eu sei exatamente do que está acontecendo, como está acontecendo, por que está acontecendo e quem está participando. Então, de maneira que lá na frente venha a ter êxito, se você me presenteou com uma indicação, eu vou te presentear com a sua comissão. E o que isso fez comigo enquanto negociador? Eu comecei a passar mais credibilidade para esses parceiros, vendedores, negociadores, intermediadores, brokers. Por quê? Porque o normal dentro dessa atividade é a pessoa indicar e depois sumir, você não sabe de mais nada. E quando eu venho e trago o status da operação, acabou. Você é como se fosse o ponto de referência daquela pessoa. Então, o que eu quero dizer com essa explanação? Negociar envolve muito, pensando em curto prazo, você cuidar dos seus parceiros. Porque isso não tem preço. É verdade. Tem porta que eu não vou conseguir abrir pagando. Que com um ou dois contatos eu chego lá. Então, para quem quer ser um bom negociador, e aí eu queria que você desse a sua visão em relação a isso, você tem que preservar, você tem que ter uma manutenção muito positiva em relação à sua base de parceiros também, não só de clientes. Porque além do network dos clientes que vão te indicando, tem os parceiros que vão estar nessas etapas do seu negócio. Então vejo que isso é essencial. A organização, manter o processo, entender o status de toda a operação, do início até o fim, e no final a satisfação do cliente. Se ele se sentiu bem do início ao fim, acabou. Você não tem mais muito trabalho com aquele cliente. É por aí? Eu acho que você está certíssimo, tá, Paulo? O fato de eu ter vindo de uma formação bancária, que é o que eu falei que até hoje eu uso, eu sou uma pessoa, por natureza, metódico, pragmático. Então, eu sou uma pessoa que, assim como você, utilizo processos na minha venda, né? Desde o início, o contato com o cliente, o primeiro contato, no qual eu faço já uma filtragem para poder qualificar melhor se aquele imóvel que ele entrou em contato é correto ou não. Você faz um compliance. É, eu, na verdade, acho que faço uma pequena entrevista, né? Não chega a ser um compliance nesse momento. Acho que quando o primeiro contato meu com o cliente são perguntas pontuais que eu faço. Oh, você já mora aqui? Você conhece? Você está comprando para morar, para investir? Então, até para entender, né, seu orçamento, porque às vezes o cliente entra em contato através de uma mídia, mas ele... Cliente aquele muito frio. É um cliente frio que não tem conexão com aquele produto. Exato. E eu acho que é minha responsabilidade enquanto profissional conversar com ele, entender de fato se aquele imóvel é o que ele está procurando. Isso é um primeiro passo. Então, eu uso algumas metodologias durante o meu atendimento desde o início, né? No primeiro contato que ele fez comigo, durante a visita, concluiu a visita, eu também faço algumas perguntas e o pós. E isso é uma metodologia, né? Início, meio e fim. Na nossa profissão é muito comum que as pessoas encerrem, os profissionais, corretores, encerrem a negociação na assinatura da escritura. Eu não faço assim. Eu, particularmente, gosto de pegar a escritura, eu dou entrada na escritura quando estiver pronta, e aí é o que você falou e eu concordo plenamente, eu faço o pós-venda. No pós-venda você entrega ali a escritura, agradece, né, a confiança, você pode dar uma lembrança, isso não tem a ver com preço, pode ser um bom vinho, um bom azeite, não, isso é indiferente, uma obra de arte. É o que marca. Exatamente. O fato de você presentear quem acreditou no seu trabalho, isso faz uma grande diferença. Então, eu tenho esse cuidado de acompanhar de fato até o fim. Então,
Isso, para mim, é uma metodologia de trabalho que eu aplico do início ao fim com todos os clientes, sem exceção, né? Então, para mim, isso é relevante. E eu não sei se eu posso falar, mas por exemplo, nós já fizemos negócios juntos efetivamente, no qual você me indicou e eu o remunerei, porque sim, eu acredito, tá, Paulo, que toda indicação, seja de um parceiro que teve o cuidado de lembrar de você, olha, estou te mandando o telefone para um cliente, o cliente entrou em contato, seja efetivamente você falou, olha, está aqui o cliente, entra em contato. Se em algum momento eu fizer o negócio por uma indicação, eu remunero. Porque eu acredito, como você, que esse parceiro, ele deve sim ser tratado com atenção, com respeito, porque às vezes esse parceiro, ele não vai te trazer um negócio, vai te trazer vários negócios, né? Então é importante você ter esse cuidado com o teu parceiro, seja ele um parceiro de outra área profissional. Eu sou corretor de imóveis, você é empresário, mas às vezes o parceiro pode ser um médico, pode ser um personal trainer, no meu caso, pode ser um outro corretor não imobiliário, mas um corretor de seguros. Então, assim, eu acho sim que a indicação dele é relevante, me permitiu chegar a um cliente que eu não teria acesso. Como você falou, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com contato. Então, eu acho sim que nós, vendedores, isso no geral, seja você com commodities, eu com imóveis, um amigo com carro, o outro com, enfim, ele tem que ter o cuidado da remuneração. Mas isso é o meu pensamento, tá, Paulo? Corroboro com o teu pensamento de remunerar, sim, o parceiro. E aí, obviamente, que por profissões ou por remunerações você tem percentuais diferentes. Mas eu acho, sim, que esse parceiro, inclusive, ele é um cliente meu. Ele é um cliente seu. Então, ele deve ser tratado com respeito, com atenção. Eu tento tratar o meu parceiro como um cliente. Dou feedback. Hoje, por coincidência, inclusive, eu recebi, na semana passada, 3 indicações. E hoje eu dei retorno, porque eu evoluí com uma para um desses meus parceiros, que é engenheiro. Ele é engenheiro, ele tem uma construtora de imóveis de alto padrão, ele me indicou um cliente e hoje eu dei um retorno para ele, porque eu estive com a indicação que ele me deu. Então, assim, manter esse contato só é possível porque a gente tem metodologia, você tem, eu tenho, e a gente tem esse cuidado de dar esse, ó, falei com o teu cliente, daqui a 5 meses, mesmo que você, ó, retomei contato com ele. Então, eu acho isso importantíssimo, sabe, Paulo? Nós que somos vendedores, nós precisamos sim de ter bons parceiros. E aí eu faço, né, um adendo, bons parceiros, porque obviamente você não vai, depois de, né, cuidado que você tem, se vincular a pessoas que não são corretas, que não gozam dos mesmos valores que você, das mesmas crenças, né? Isso é importantíssimo também, né? Você ter ao seu redor parceiros comerciais que estão ali na mesma sintonia que você, né? Eu acho que isso é uma coisa que nós temos em comum de se valer, de estar cercado de pessoas boas, que você sabe que de fato são pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter. Isso é importantíssimo na nossa profissão e na nossa vida também pessoal, né, Paulo? Eu vejo, brilhante observação, inclusive. Eu vejo que a vida meio que se encarrega de aproximar e afastar. Eu, por uma questão muito particular, eu acredito muito na energia das pessoas. Eu também, eu também. Energia. Tem Eu pessoas acredito demais. que chegam em casa, as plantas já murcham, já, já traz aquele peso, já dá vontade de dormir. E tem outras que te elevam. E, naturalmente, aquelas que têm uma similaridade maior em relação ao que você preza como valores, princípios, naturalmente ela vai ficar próxima de você. E aí uma observação que eu não toquei, que estão me cobrando aqui no WhatsApp. Você remunera todo mundo igual? Não, existe a taxa auricular. Para quem não sabe o que é a taxa auricular, é a taxa da encheção de saco, tá, gente? Você sabe muito bem. Não é encheção de saco. Mas vamos lá, é um processo, é um trabalho. Às vezes você vai atender uma ligação de noite, você está com sua família, às vezes você vai atender uma ligação no final de semana,
você está com sua família, e não é que o trabalho da outra pessoa é inferior, não, é um trabalho importante que serviu para ligar a sua atividade, o seu trabalho, né? Aquele produto ou serviço, mas ele indicou, então naturalmente o percentual dele vai ser referente ao trabalho que ele desenvolveu durante todo esse processo. Então, Perfeito. respondi aqui a sua pergunta. Eu acredito na justiça, tá? Eu acredito na justa medida. Não tem nem mais nem menos, é a retidão. Porque a partir do momento que eu entro na tua área, no teu direito, ou você no meu, então já começa a gerar um certo conflito. A associação que eu faço é a do elevador. Para quem não sabe ainda, a gente tem uma zona de segurança, que ela é muito observada quando a gente entra no elevador, onde as pessoas têm que ficar muito próximas, e aí você já se fecha completamente. Já gera. Abaixa a cabeça, cruza o braço, olha para baixo, enfim. Porque ali as pessoas estão entrando na zona de segurança uma da outra. Mas enfim, meu amigo, vamos tratar de um assunto aqui que eu gosto muito de falar sobre ele, que tem tudo a ver sobre a negociação, naturalmente, e é o que eu falo para as pessoas que ainda não entenderam. Ninguém está em busca de comprar a atividade fim, o serviço ou o produto. Aquilo é só um meio para ele chegar a determinado objetivo pessoal, emocional, visão de mundo, experiencial. O que você quer dizer com isso, Paulo? Você não vende casa. Você não vende casa. Quem ainda está no ramo de imóveis e imagina que uma corretora, um corretor está vendendo casa, vou falar o que eu falei lá atrás, ainda não entendeu o jogo. Não sei se você tem a mesma percepção que a minha. A casa é só a materialização de algo que ele vai sentir ali a partir do momento que ele pisar naquela casa. Assim como qualquer outro produto ou serviço, no meu setor aqui das commodities, ou um vendedor de carro, ou um vendedor de serviço, ele não contrata aquela atividade fim. Ele contrata o que aquilo vai fazer ele sentir. Que sentimento vai trazer para ele frente àquela sociedade? Como que ele vai... Qual que é o sentimento depois que eu tiver posse daquilo? E se eu não entendo isso, eu não entendo a cabeça do cliente. Se eu não entendo a cabeça do cliente, eu não vou passar não só a segurança que ele gostaria que eu passasse, entendendo a motivação dele, mas eu não vou conseguir conectar ao pedido dele. E as pessoas não entendem isso, Guilherme. Elas acham que é, a pessoa acordou, eu quero. Não, não é isso. Você tem que entender a alma do cliente. Então, quando eu falo que negociar não é só o final, meu amigo, é você entender de comportamento humano, é você conversar com o seu cliente, entender o motivo que ele está ali na tua frente. Por que ele está conversando com você? Qual é a motivação dele? Quando você entende a motivação, aí você não está mais no mercado de vender casa. Você está no mercado de solucionar aquele problema que ele entende que pode ser solucionado através de uma aquisição de um imóvel. Sua observação, Paulo, é extremamente pertinente. Porque, assim, eu acho que é uma questão cultural também, né? A nossa... Tem um amigo muito culto, muito estudioso, ele fala uma coisa muito interessante, que a nossa formação cultural, né, com base na nossa colonização, ela se deu de uma forma, né, com base numa cultura cristã. Sim. Aí formou a base nossa de comércio, base de valores e tudo mais. E eu concordo com o seu ponto de vista, porque o fato de ter imóvel, dele ter um lar, primeiro isso é uma questão cultural nossa do brasileiro muito forte, que o brasileiro tem isso, que é a realização de um sonho, ter a casa própria. Quem casa, quer casa. Né? Então tem a ver com a nossa cultura. Países, né, europeus,
próprio americano, que também tem esse desejo, mas ele tem uma visão um pouquinho diferente. E como você bem colocou, não é o final. A gente vive também um momento interessante que é a questão do transitório, do status. Ele precisa daquele imóvel, efetivamente? Não, ele poderia morar num menor. Às vezes ele compra para sentir algo, para se afirmar, né? Enquanto ser humano, enquanto profissional, afirmar o seu sucesso pessoal e, de Uma fato, chancela. uma chancela para ele e para a sociedade, E né? para a sociedade também. Verdade, nós vivemos em um mundo que É visual. é visual e muitas pessoas precisam de uma afirmação do terceiro para sentir A pessoa ele precisa ver. Se não ver, não faz sentido. e precisa ter a afirmação de um terceiro também, né? De assim, poxa, eu adquiri aquilo, olha, o cara é bem sucedido, ele tem algo. Mas de fato, as pessoas que pensam, eu vendo um imóvel, eu tenho as minhas, assim, as minhas ponderações, sabe, Paulo? Porque como corretor, você como cliente ou qualquer outro cliente, eu como profissional corretor, ou vendendo um apartamento, não tem um diferencial nenhum. Efetivamente, não tem um diferencial nenhum. O cliente ele pode comprar comigo o apartamento A, mas ele pode comprar com o corretor o apartamento B, com o outro C. Então, assim, qual é o meu diferencial? E você colocou muito bem que é, de fato, entender qual é a necessidade do meu cliente. Por que você está mudando? Sua família aumentou? Você está divorciando? Esse bairro não te atende mais? Sua logística? Não é o fato de comprar o imóvel, é entender por que ele está fazendo essa transição. E quando o cliente, né, que eu atendo, que vai fazer esse movimento, que não é um movimento barato, Paulo, os imóveis em Brasília eles são caros, né? Nós vivemos em uma capital, em, um, em uma situação, assim, eu vou falar um hiato do Brasil, né? Um lugar tão pequeno, a população brasileira está em 202 milhões, a brasiliense está a 2 milhões e 800 e pouco. Nós estamos falando aí em 15%, é muito pouco. Não, 15%, perdão, falei bobagem. Nós estamos falando de uma população pequena frente ao Brasil, mas a nossa renda per capita é alta, os salários, né? Envolve, né? O contexto ali de político, funcionalismo O, público, então puxa. o funcionalismo público em Brasília tem um salário alto. Então, efetivamente, imóveis em Brasília são imóveis caros. Seja ele o que nós chamamos de uma cidade satélite ou no plano, é caro o valor de metro quadrado. Então, quando o cliente está buscando aquilo, acho que o importante, e aí sim é o diferencial do profissional corretor, que é a minha profissão, é identificar, como você falou, o motivo daquilo, né? Então, assim, por que você está comprando? Estou comprando. Não, por qual motivo você está fazendo esse movimento de compra do imóvel? Esse movimento de transferência, de saída, saindo de um imóvel para o outro, ou comprando primeiro imóvel. Não, estou comprando porque é o meu primeiro imóvel, é a realização de um sonho, eu vou casar, ou estou saindo porque eu quero ter filho. Então, assim, entender de fato a necessidade, na minha opinião, esse sim é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E você está corretíssimo na sua abordagem de pensar, não, o cara que está vendendo o imóvel como um ativo, imóvel por imóvel não agrega valor nenhum. E aí a gente cai naquele início da conversa. Esse corretor, ele não vai ter recorrência. Ele não vai atender de novo esse cliente lá na frente, porque ele não Não entendeu entendeu a o dor, motivo. não Não entendeu entendeu o a motivo. necessidade, a motivação do cliente. Esse corretor. Só adendo. Tanto para quem está vendendo, quanto para quem está Tá, comprando ou alugando. exato. Os dois têm motivações, sabe, diversas. E E se esse, você não entende, você faz um péssimo negócio. e esse é o primeiro ponto, Paulo. Você abordou numa coisa importantíssima. Porque o corretor que está focado no imóvel ou na comissão, com todo respeito, esse é meu ponto de vista, não estou discordando, não estou falando que é melhor ou pior, eu acho que esse corretor que está focado na comissão ou em vender um imóvel A ou B, esse corretor
ele não vai se perpetuar na profissão. Agora, o corretor que está visando, entendendo a necessidade do cliente, da sua dor, da sua necessidade, da sua motivação, esse vai perpetuar, vai gerar uma carteira contínua de cliente, de indicação. Então, assim, eu acho que são visões não só de corretor, tá, Paulo? Mas de profissionais, né? Você em commodities, eu acho que tem a mesma visão, né? De abordar. Deveria pensar assim. Sim, sim. Não só em pegar a causa, não só atender por atender. Deveria entender. Não que não entenda, com certeza. Vai ter advogados que trabalham da mesma forma. Mas tomando ele como exemplo, assim, que eu vejo que são profissões que deveriam fazer em sua totalidade, e pelo que eu vejo, não fazem. É por uma questão muito simples, né? Se a gente não customiza o nosso trabalho, a gente acaba virando com o que eu trabalho, commodity. E por mais que o ramo, né, o setor das commodities seja muito interessante por uma questão de volume, são poucos que se sustentam nessa área, mas aí é um tema para uma outra conversa. Mas é tão básico para mim, é tão simples, que eu não consigo entender uma pessoa não atuar dessa forma. Tem um livro que eu li uma determinada vez, não sei se o nome do cara era esse, é Joe Girardi. Já ouviu falar sobre ele? Não, Paulo, não conheço. Ele está no Guinness Book, ele é o maior vendedor de carro do planeta. Não sei se superaram. O cara lá dos Estados Unidos há décadas atrás. Ele já falava isso. Eu vendo para o Guilherme vai vir, vai me amar, vai trazer a mulher dele, eu vou vender para a mulher dele. A mulher dele vai vir, eu vou vender para a tia. Essa é a metodologia. E como que ele chega nessa metodologia? No ato de customizar. Porque eu vejo que as pessoas estão acostumadas com um roteiro, né? Esse roteiro pode dar certo? Não sei. Mas eu vejo que é uma questão de posicionamento, né? Se você mira muitas pessoas com um ticket muito baixo, talvez essa seja a melhor abordagem por uma questão de tempo, né? Custo-benefício. Aí você Mas ganha no... você pega no volume. Mas se a sua atuação é um ticket alto com clientes que não é besta, não existe bobo, tá? Se eu falo, não existe bobo. Bobo é o que acha que tem bobo. Tanto é que se você for ver, quem cai em golpe é quem achou que ia levar algum tipo de vantagem. Verdade. Então, primeiro ponto, não subestime o seu cliente. Ele sabe. Não adianta você falar que aquela casa lá vale mais, ou qualquer outra coisa, né? Que ele vai pesquisar. Hoje a gente está numa época que o cliente vai no médico e confirma na internet se o médico está certo. É verdade. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente passa enquanto informação. Inclusive tem um médico lá atrás que eu estudava muito, ele gostava de assistir os seus vídeos. Dr. Laí Ribeiro. Uma sabedoria em pessoa. Cara, eu nunca esqueci isso. Tem uns 15 anos que eu vi esse vídeo, ele... Nossa, faz total sentido. Ele fala o seguinte: enquanto você está calado, ninguém sabe se você é burro ou inteligente. Você abriu a boca, as pessoas vão saber se você é burro ou inteligente. Faz total sentido. Então tome muito cuidado com aquilo que você fala, porque não existe bobo. Aquilo que eu falar que as pessoas vão pesquisar, não adianta. Não adianta. Então, transparência, isso remete muito à transparência. Tem que ser transparente. Não sabe? Fala não. Vou pesquisar, vou ir atrás. Mostra que você está empenhado a ajudar. Mas não adianta você fingir, dar uma informação que não é precisa. Eu já vi pessoas perder um negócio por falar um A mais, velho. Não adianta. Então, quando Acontece, Oi? acontece muito na nossa profissão, viu, Paulo?
essa questão de dar informação que não é correta. Eu, fazendo só um parênteses no que você está falando, eu tenho um cuidado muito grande com isso, sabe, Paulo? Inclusive hoje, olha, interessante, você falou, o cliente me fez uma pergunta sobre uma parede, se havia pilar. Eu falei, olha, não sei te responder. E de fato eu não sabia responder. E na minha profissão, Sim. porque às vezes quando eu vou atender um cliente, mesmo que não seja o de alta renda ali, de casa de 2, 3, 5 milhões, o cliente ele chega hoje com mais informação que eu, tá, Sim. Paulo? Por exemplo, vou te Sim. dar um apartamento vendendo na Asa Sul, numa quadra específica, no bloco tal. Quando o cliente vem me procurar, esse cliente ele já pesquisou tudo que tem de informação e acesso naquele imóvel. Ele vai falar às vezes para mim, e acontece isso com frequência comigo, com outros colegas, que é: ah, não, eu já vi que aqui nessa quadra tem mais 4 à venda, no bloco tal, tal e tal. Eu sei que um ali é tal andar e o outro é tanto e aceita desconto. Então, esse cliente, o cliente hoje, com acesso à informação, que isso é geral, acesso para todo mundo, ele tem muita informação. E ele vai confirmar, às vezes, o que você vai falar. Não, aqui só tem o meu à venda. Falo, não, opa, já vi a venda aqui mais 4. Então, realmente você está certo. Temos que ter total cuidado, como nós falamos. E assumir que não sabe também não é errado, no meu ponto de vista. Se você não É sabe, certo. eu acho, eu Já sempre fiz isso. tentar. Eu sempre, Já tentei. eu sempre fiz isso. Se eu não sei, olha, não sei, mas vou perguntar para quem sabe, para o dono ou para o síndico, enfim, vou resolver. Vou te trazer a resposta para o que você me fez. Mas tem gente que, infelizmente, ah, não, isso aqui, não, pode quebrar tudo. É uma bobagem, eu acho bobagem. E eu também perder negócio por informação errada. Isso aí acontece. Para você ver o tanto que o negócio é sério. Dentro da minha área, eu me posicionei como uma espécie de representante dos cotistas. Para quem não sabe, é quase que impossível, não vou falar que é impossível, porque vai ter algum mágico aí no meio desse processo. Uma empresa comprar uma commodity, um açúcar, por exemplo, da vida, em uma usina, direto. Uma Uhum, Cargill, uma Raizen. Por quê? Esse produto já está disponibilizado para os cotistas. uhum. Quem detém essas cotas são esses cotistas que já foi negociado lá atrás. E aí, eu, de um certo modo, sou o representante de alguns, né? Tem aqui no Brasil, tem fora também. E o que mais chega para mim, Guilherme, e hoje, graças a Deus, eu tenho a metodologia que você tem de indicação, são pessoas que já chegam perguntando, mas aquelas perguntas capciosas, para ver se eu realmente sei do que eu estou falando. E você é uma autoridade no que você faz. Exato. Ah, mas esse açúcar vem da usina? Eu não tem como você comprar da usina. Você vai ter que ir a um cotista. Aí já passou. Você consegue me entregar esse açúcar em 10 dias? Não tem como, porque o açúcar ele é bruto, né? Ele passa por dois refinos até passar o processo de logística para chegar no porto, algum porto do Brasil, para ir para a localidade, né? Aí vai depender do incoterm utilizado. Mas essas perguntas que parecem burras, não são burras. É só para ver se você realmente sabe o que você está falando. Só que tem gente que. Por que eu consegui ganhar uma notoriedade nesse processo? Porque antes de eu conhecer esses cotistas, eu conhecia as pessoas que conheciam os cotistas. Ah, que legal. E eles não sabiam me passar informação. Só que por uma questão muito. Eu sempre trabalho de uma forma ética, sabe, Guilherme? Eu nunca vou pular ninguém. Por quê? Porque o mundo, por maior que seja, ele é pequenininho. Ele é pequeno. Na hora que você falar alguma coisa a respeito do meu trabalho, aquilo ali, o bem ele não chega tão rápido, mas o mal é ligeiro. Só que como eu passava confiança para essas pessoas, elas não sabiam me responder, eu fui subindo, até que eu cheguei até eles. Resumo, hoje eu tenho a representação direta desses cotistas. E essas pessoas que me indicaram, hoje elas trazem negócio para mim. Que legal. Legal. Mas por quê?
eu fui estudar o mercado. Não adianta você ser bom vendedor. Não adianta você ser bom de lábia. Se você não souber da operação, tu tá enrolado. Porque nesse jogo, clientes de alta renda são clientes que pesquisam. Eles fazem compliance. Ele pega o CNPJ da sua empresa, vai ver quem é você. Então, um tiro errado, você já perdeu a oportunidade. Então, para vocês que estão aqui assistindo essa live e quer se tornar um bom negociador, se já é muito mais do que somente vender. Ah, mas eu vendo até... como é que é? Enfim, não é fácil. Fica claro que não eu falei lá no início, quando você entende o jogo, mas é dedicação. Eu tenho certeza que você estuda até hoje. Eu tenho certeza que você estuda o cenário macroeconômico. Eu tenho certeza que você está atento ao que está acontecendo ao redor do mundo. Ah, mas não influencia, né? Igual eu ouvi de uma referida rede de televisão, um comentarista político falando que pobre não sente a alta da gasolina porque pobre não anda de carro. É um Enfim, pensamento. enfim. É um, Mas se você não entende o que está acontecendo lá fora, se país X está em guerra com o país Y, o que esse país X importa para o Brasil? O que o Brasil importa desse país? O que o Brasil exporta para esse país? Influencia diretamente no valor da casa, no valor do seu serviço, no valor do teu trabalho. O que está acontecendo no nosso cenário político? Como é que está a questão tributária do Brasil? Influencia direto. Então, se você não está atento ao que está acontecendo lá na pirâmide não, lá na análise SWOT, que é o cenário externo que influencia diretamente no seu cenário interno, é uma lacuna, é um ponto cego que vai atrapalhar o seu serviço. todo mundo. O mercado imobiliário, Paulo, ele é muito sensível, sabe? Nós temos um déficit habitacional imenso. Então, você tem na contrapartida, né, os dois lados, um déficit habitacional grande e do outro lado a oportunidade para quem for construir e tal. Mas o mercado imobiliário, por movimentar muito dinheiro, ele é extremamente sensível. A taxa de juros, algumas variações, variação, por exemplo, de matéria-prima. Com a pandemia, por exemplo, a gente tem um exemplo claro. A pandemia trouxe uma nova logística para o mercado da construção civil. Muitas empresas pararam de produzir, né, por estarem recolhidos. Então, um exemplo, o milheiro do tijolo valia R$ 500 na pandemia, por causa da oferta e demanda, passou a Eu peguei a valer 1.000 na época da construção do hospital. 1.200. Exatamente. Eu peguei também a 1.100, 1.000 e pouquinho. Então, são variações que, de fato, interferem. Você achar que o que acontece em Israel agora, né, tá sendo, em algum momento vai influenciar, seja em um produto que a gente importa ou exporta, seja em algum serviço que a gente tem acesso. Então, influencia sim. E, além disso, ele é sensível também às questões cultural. A gente vive um momento, Paulo, de redefinição das famílias, né? E já existe isso há alguns anos. Hoje as taxas de natalidade elas são menores. Em alguns países, inclusive, elas são negativas. A gente pega Japão, Europa, né? Vide esses países que estão passando aí por dificuldade de mão de obra, né? Isso influencia diretamente o mercado imobiliário. A composição familiar é diferente hoje de O quando comportamento consumidor é outro. é outro Total. total. E isso influencia diretamente o mercado imobiliário. A pessoa que não observa isso é uma bobagem. Né? Existem estudos. Há uns 6, 7 anos atrás, Paulo, eu participei de uma palestra que o palestrante falava. Eu falei, olha, daqui a um tempo, a nova geração dos anos 2000, eles não vão ter importância, por exemplo, com espaços grandes. Eles vão querer espaços menores, porque provavelmente não vão ter filhos se tiver só um. São pessoas que já
Olha só a visão, isso há 7 anos atrás. A questão Liberdade geográfica. liberdade geográfica, a questão de veículo, carro. Tem gente que não vai querer nem dirigir. E, de fato, hoje observa-se nessa nova geração pessoas que não têm interesse em dirigir porque existe Uber, transporte coletivo. Está voltando. Em Brasília, infelizmente, não é tão eficiente, mas, assim, no geral, hoje, então, a gente tem uma mudança dos consumidores e mudança nas composições familiares que interfere diretamente no mercado imobiliário. As famílias são menores, quando muito 2 filhos, os espaços são menores, porque as pessoas hoje gostam de viajar, né? O brasileiro teve acesso, na minha opinião, tardia a avião, a viagem, né? Então, assim, hoje percebe-se que muitas famílias passam muito tempo viajando, que se você colocar na lista de prioridades, viajar é uma coisa importante para a família. Coisa que há 20, 30 anos atrás não era tão relevante, mas hoje é. E nem Então, tão acessível também, né? sim, a gente vai melhorando, né, ao longo dos tempos, mas isso também interfere. Você hoje tem menos filho, você dedica mais tempo aos estudos, para fazer um mestrado, um doutorado fora, quer mandar seus filhos para fazer um estágio fora. Então, isso tudo interfere na moradia. Você vai ter uma E casa. eu percebo, Guilherme, desculpa te cortar, Não? que tem empresas que estão se movimentando em relação a isso. Sim, A Vitacom, sim. por exemplo, ela pegou esse time. E, cara, fantástico, porque eu vejo que o retorno em relação a esse movimento dela, entendendo esse contexto cultural e social, é muito maior. Se você for ver por uma questão óbvia, que ela já trata desde o início da sua apresentação. Tudo bem, eu estou vendendo um cubículo. Não entro nesse E é mérito, mas esse cubículo hoje. Hoje é uma tendência de é no mercado. coração do lugar onde você está fazendo o curso. Entende? Então você já ganha em logística. Qual que é o mapeamento deles? Eu vi que eles fizeram uma parceria com o G4 Educação. Olha que sacada fantástica. Mais de 4.000 alunos. Ou seja, já é uma venda casada. Alunos. Quanto é o retorno de um aluguel? Quanto é o É, retorno de um cubículo desse? Então, a forma de apresentação, o envelopamento, ele está entregando o produto pronto. Meu amigo, uma é solução. isso que você precisa, é a sua solução. Você vai passar aqui 20 dias, mas você vai ter academia, você vai ter um ambiente aconchegante, confortável, você vai estar do lado do seu curso, você vai ter pessoas do seu mesmo nicho. Ou seja, você deixa de pensar só na casa, mas em tudo que aquilo te oferece enquanto imóvel. Agrega, né? Você traz uma solução para a pessoa. Você vai morar em um espaço menor, mas, igual você falou, academia, um restaurante, uma farmácia. Porque do que vale eu estar numa mansão a 10 quilômetros de um curso se eu vou ficar lá 20 dias? Imagine isso em São Paulo, que o tempo de deslocamento é imenso por causa do trânsito. A Vitacom, por exemplo, eles têm assim, uma visão estratégica assim, fantástica. Inclusive, eles estão em Brasília, né? No Noroeste, com parceria com a FAENG, não sei se eles têm outras parcerias. Mas é local estratégicos, próximo a metrô, a centros. Então, assim, é um excelente exemplo que você colocou, Paulo. E aí você falou de envelopamento, olha que interessante, né? Pegando o gancho. Para você também, a venda é uma metodologia, são técnicas de venda, né? Que nós temos. Algumas pessoas conseguem absorver isso de forma mais natural, outras não. Mas é treinado. Mesmo que você não seja um bom vendedor, você pode treinar aqui. Isso é o primeiro ponto. Porque existem métodos de venda. Comprovados. Comprovados, isso é comprovado, mas tem gente que não se atenta. Ah, não, a pessoa é um bom vendedor. Você não é, mas se você quiser, você pode estudar, se qualificar e aprender sobre isso. Uma coisa que eu percebo muito na minha profissão, isso na minha profissão, e que eu acho extremamente relevante, e as pessoas acham que é só um detalhe. A comunicação não verbal.
A comunicação não verbal, ela se dá, Paulo, no meu ponto de vista, isso é estudo também, não do meu ponto de vista, mais de 70% de uma negociação. Seja na postura que nós estamos, né, na nossa face, nos nossos gestos, na postura da nossa coluna, como nós gesticulamos, colocamos as nossas mãos, o tom de voz. O tom de voz não, porque já é uma verbal, né? Mas a postura e vestimenta. Eu percebo assim, o descuidado que alguns profissionais às vezes têm com a vestimenta, com cabelo, barba. E eu aprendi isso lá atrás, quando eu fui do banco. Como o banco era um banco holandês, ele tinha uma cartilha, né, de comportamento, vestimenta, que nós utilizávamos, né? Cabelo feito, barba feita, roupa social, isso tudo é relevante. E eu percebo que na minha profissão, Paulo, infelizmente, algumas pessoas acham que isso é bobagem. Como você se vê, como você se comporta. Às vezes você não precisa falar nada para o cliente. Você chegou, faz um sorriso. Eu tenho um amigo, ó, isso é realidade, tá? Acho que você não conheceu, mas eu tenho um amigo corretor. Ele é de origem japonesa. Ele atende o telefone com os clientes dele. Bom dia, tudo bem-vindo? Cara, eu acho isso fantástico. É impressionante como é diferente a forma que ele fala, Paulo. É contagiante. Ele atende falando bom dia, boa tarde, você tá bem? É agradável você falar com a gente. Você tá falando ao telefone, mas é perceptível. E quando a gente tem um cuidado de se vestir bem, de se cuidar bem para atender aquele cliente, ele percebe. Ele percebe que você está ali, que você mudou. Poxa, parece bobagem, mas você vestiu uma roupa limpa. Olha, é detalhe, Paulo, mas as pessoas não prestam atenção. Você está bem vestido, você está cheiroso, é importante. Cabelo cortado, barba feita, unha feita. A nós, minha profissão, nós tratamos com um bem de alto valor agregado. O imóvel, mais uma vez, não é barato. O produto é caro. Tenha atenção aos detalhes, um sapato engraxado, a forma que você gesticular de forma suave, respeitosa. As pessoas não se atentam e isso faz, na minha opinião, uma grande diferença, sabe, Paulo? Quando você fala para a pessoa, olha, vai atender um cliente diferente, coloque uma roupa, um terno, uma gravata. Obviamente que cada ambiente tem, e eu entendo isso, um código de vestimenta, né? Você não Código. vai chegar num ambiente descontraído, de terno, smoke, não tem necessidade, você vai destoar, mas na minha opinião, estar bem vestido, preparado, é importante, faz diferença no atendimento. O cliente, ele percebe isso. E a comunicação não verbal, o impacto que isso gera num atendimento, na minha opinião, na minha experiência, é grande. E você sabe disso, né? A gente conversa sobre isso às vezes, né? Da forma que nós nos vestimos, da forma que nós gesticulamos. E, infelizmente, alguns colegas acham que isso é besteira, que é frescura. Na minha opinião, isso fez muita diferença na minha trajetória e ainda faz, sabe, Paulo? A comunicação não verbal. Guilherme, você não poderia ser mais oportuno na sua colocação. Tem esse livro aqui, ó. Já leu? Não li, Como, você me falou desse livro. como convencer alguém em 90 segundos. Falando de forma bem resumida, ele indica o seguinte: o nosso cérebro, ele olha para a pessoa e já decide se essa pessoa é bem-sucedida, não é bem-sucedida, gosta ou não gosta em 2 segundos. Por uma questão óbvia. Você tem a sua experiência, você tem a sua vivência, você tem o seu tempo no mundo. Ai, meu Deus, perdão. E naturalmente você pode ver que nós somos seres julgadores, nós somos seres sociais, mas comparadores. Você compara feio, bonito, certo, errado, o tempo todo. Ah, eu sou pior. Não, todo mundo é assim. É instintivo, é É instintivo. nosso, é instinto, é ser primitivo. Exato, exatamente. Então, quando
eu olho para uma pessoa e decido gostar ou não gostar, é porque ela está associado ou está bem próximo à minha linha do que é certo, de visão de mundo. E o que que nesse livro fala? Que eu julgo em 2 segundos. E aí, eu ainda dou mais 88 segundos para você me provar se você está certo ou se você está errado. Ou se eu estou certo ou se eu estou errado, segundo a minha analogia inicial. Então, o que ele fala? Eu estou numa boate. Boate, todo mundo está em pé de igualdade, concorda comigo? Sim, Pode ser rico, pobre. Se você estiver bem vestidinho ali, sorriu, tá tudo certo. Pode ter o cara que vai ter a Ferrari, pode ter o cara que mas ninguém. mora embaixo da ponte, mas ninguém sabe de nada. E aí é muito natural para as mulheres olharem um cara muito bonito, né? A fachada muito bonita, e depois ele abrir a boca e ser completamente diferente daquilo que ela imaginava, né? Como figura homem, ou o contrário. Um homem muito feio, e ele abrir a boca e ser uma pessoa completamente diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, não tem tanta importância a sua vestimenta. Se você não quiser ter o resultado que você se propõe a ter. Por quê? Você só vai se conectar com as pessoas que estão alinhadas ao que você entende como certo ou como errado. Exato. Se eu quero passar uma segurança para a pessoa do outro lado, que eu sou um cidadão de sucesso, que eu tenho competência, que eu vou trazer Credibilidade. resultado, que eu vou ser mais agregador do que desagregador. Então tudo começa pela forma como eu, não só como eu me visto. E aí você foi muito bom na sua observação. O comportamento indica demais. Porque também já vi pessoas que se vestem muito bem, mas se comportam muito mal. Não sei se você já viu também. Sim, É o novo rico, né? Que a gente conhece. É o novo rico que quer provar que é rico através da vestimenta, mas lá dentro ainda precisa enriquecer. Então, gente, isso que ele falou é total verdade, porque é só o que você passa para a sociedade. Eu não sou o que eu sou, e aí é algo que eu sempre falo, tá, Guilherme? Em algumas palestras que eu dou nessa área, eu falo o seguinte: você não é o que você é o que eu acho que você é. E se eu acho que você é de sucesso, você vai ter sucesso. Se eu não acho que você é de sucesso, você não vai ter sucesso. Porque você não é uma ilha. Você depende de outras pessoas. Quanto mais pessoas para vender, comprar, negociar, transacionar, mais valor você vai ter. Então, sim, a forma como você fala, pausadamente, com mais confiança, a forma como você se comporta. Teve um outro livro que eu li que o cara, eu esqueci o nome desse livro, mas ele falou uma outra parte que eu gostei demais. Eu nunca vi essa pessoa correndo. Você pode ver, pessoas de sucesso não correm, não estão atrasadas. Ela está no tempo certo. Não anda rápido, anda como tem que andar. Se veste como tem que vestir, adequadamente à ocasião. Porque não exato. adianta eu colocar um terno para ir no jogo de futebol. É, é, Adequadamente. Mas, assim, tratando da nossa atribuição, da nossa área, de fato, o termo é como se fosse o código social aprovado, testado e aprovado. As pessoas estão perdendo a noção do poder da gravata. Eu não sei se você tem essa percepção. tem. Quando eu Tenho porque uso suspensório, eu sou um extraterrestre. Cara, é eu uso, charmoso, eu é gosto. charmoso demais. É muito charmoso. É sério. Eu Eu, acho- prefiro o suspensório do que o cinto. eu gosto. Eu quase não uso cinto. Não, esse suspensório é ótimo. E É assim, ótimo. ó, Paulo, você falou um negócio assim fantástico. Ah, ninguém quer fazer negócio ou ninguém faz negócio com pessoa mal sucedida.
e não transmite confiança ou credibilidade. Pelo contrário, você procura quem você sente confiança, credibilidade e segurança. Então, É porque primeiro a pessoa vai fazer o seu scanning, vai te escanear todo dia aqui, ó. Aí já. Pi, 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 pi. Então, por isso que eu acho que é importante. No meu caso, o cliente normalmente, se não for indicação, ele chega por uma mensagem ou por ligação. Esse cliente ele não está me vendo. Então, a forma que eu falo, ela é relevante. Sabe outra coisa também que eu tenho muito cuidado? Não sei se você já percebeu. A comunicação escrita no WhatsApp. E eu tenho demais, Paulo. Eu tenho Eu demais. eu evito falar com pressa, porque eu não sei quem vai ler do outro lado. Então eu prefiro pecar pelo excesso do que pela fala. Hum, Não só no áudio, mas no WhatsApp. Isso tudo é negociação, tá, gente? Quando é algo sensível, eu não mando nem mensagens pelo escritas, porque aí cabe interpretação, né? Tem um momento da pessoa, às vezes a pessoa tá com raiva, tá brigando, ela vai ler uma outra coisa que eu não quis dizer. e Acontece. Então aí eu já tenho cuidado ou de ligar ou de mandar um áudio. Oi, fulano, tudo bem? Ele vai ver a entonação. A forma como eu estou falando, ela indica muito o meu ânimo, né? Meu estado de espírito, de humor. Mas ter cuidado, e as pessoas estão se esquecendo disso, do português. Gente, uma pessoa bem-sucedida fala bem. Uma pessoa bem-sucedida escreve bem. E aí, às vezes, eu vou mandar um e-mail muito encorpado e ainda faço revisão, porque eu não posso passar vergonha com o e-mail. Então, gente, é um mínimo detalhe. Se você está ali cortando todo tipo de ponto cego, a probabilidade, a chance de você ter êxito dentro da sua atribuição é muito maior. é o que você falou, não existe sorte, é um trabalho, é árduo. Você não vai conquistar da noite para o dia. Ó. Na corretagem, Paulo, eu estou há 15 anos, então assim, eu ainda estou caminhando, né? É um trabalho diário. Então, assim, é isso, é cuidado. Eu sou uma pessoa que, além de ser metódico, eu sou uma pessoa metódica, pragmático, eu sou ligado em detalhe. Você sabe disso. Então, assim, detalhe na forma que eu falo, nas coisas que eu faço. Então, assim, eu presto muita atenção em detalhe. Eu tenho esse cuidado também de responder a mensagem com atenção. Às vezes, em áudio, eu sou mais acelerado, mas eu tenho sempre o cuidado de escrever de forma correta e tal. É importante. Mais uma vez, né? Ninguém quer fazer negócio. Ninguém faz negócio com gente mal-sucedida, que não transmite confiança, pessoas, enfim. É o inverso. Então, se posicione. Não adianta você querer atender alto padrão, vender se você não tem uma postura adequada, automaticamente você vai ser excluído daquele segmento. É uma construção diária, com calma, qualificada, sem pressa. Faz parte, né? Toda profissão tem esse esforço, assim como um bom advogado, um bom contador, um consultor, né? Não se constrói do noite para o dia, é um trabalho contínuo, principalmente em nós. Em, Exato. na, Exato. você tem que E estar eu, e eu vejo, Guilherme, que esse melhoramento, né, essa necessidade em crescer, em evoluir, ela anda lado a lado, né? O profissional com o pessoal. Não tem como você ser uma pessoa excelente e um profissional deficitário, então o contrário. Os dois vão caminhar juntos e conforme vai havendo uma necessidade de um lado, vai contribuindo diretamente com o outro lado. E eu vejo da seguinte forma, e é um perfil muito brasileiro. As pessoas se formam e deixam de se aprimorar, de aprofundar, de estudar, de crescer, de evoluir. E, cara, está tudo nas escrituras. É só continuar aprendendo. É claro, tem pessoas que gostam de ouvir, tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de observar. Eu acho que é um conjunto, né? Você precisa dos três, não dá para ser somente um. Mas o que me dá mais alegria, né, em ver o que eu sou, o que eu me tornei, é em olhar o Paulo um mês atrás, um ano atrás, 10 anos atrás. A gente já se conhece perto de 10 anos. daí para
mais, Paulo. E Daí eu, para mais. Quem... e eu imagino que você, não sei, vê que eu sou uma pessoa diferente daquela que você conheceu lá atrás. Você evoluiu, né? Assim como eu. Nós evoluímos para E melhor. essa é a graça da vida. A gente tem que evoluir, crescer, melhorar. E aí linka diretamente com o assunto inicial que a gente falou a respeito da mentira social. Se você não se acostuma a estar em ambientes que a régua te puxa, tu tá perdido. Porque quem tá aqui não vai perceber. E vai falar que você é o mais lindo, mais inteligente, o mais bem-sucedido. Vai ficar falando o que você quer ouvir. De fato, o ego, né, nos eleva ali, a pessoa. Mas até que ponto isso vai contribuir e favorecer para o meu crescimento? Eu vejo que quando a gente tem um tubarão, tubarão é aquilo que faz a gente melhorar. A nossa tração ela é maior. Porque o nosso natural é a economia, né? O nosso cérebro é econômico, ele quer cada vez menos fazer mais. Então, se você se propõe a sofrer, mas um sofrimento intencional, que é o de estar sempre em busca da evolução, isso vai ficando natural e menos doloroso. Isso é verdade. A acomodação é natural do ser humano. Não é minha, sua, é do ser humano. Nós temos a tendência de se acomodar. E para nós, que somos vendedores, ou para qualquer outra profissão, na verdade, acho que são duas profissões no mundo. Né? Já diziam vários empresários, empreendedores. Existem o vendedor e o não vendedor. Você opta qual você quer ser. Independente se você é um médico, se você é um advogado, se você é um funcionário público, se você é um bombeiro, é vendedor ou não vendedor. Qualquer que seja a sua profissão. Então, acomodar para nós é natural. Como você bem colocou, a gente, no nosso caso, que já nos conhecemos há muitos anos, a nossa evolução para melhor, ela demanda esforço, nem sempre é legal, é cansativo, mas é necessário para nós, eu e você, Paulo, que sabemos que nós temos muito ainda para evoluir, para melhorar Mas aí enquanto ser você humano. tocou num ponto que é importante. É, Depende da pessoa. sim, para nós, Vai né? ter aquele que não quer e tá tudo certo. Tá, Tá claro, tudo claro. certo. A vida é pessoal. Às vezes, o que é bom para mim não é bom para você. Às vezes, o que lhe cabe não me cabe. Nós não estamos julgando ninguém. Estou falando que, em termos profissionais, a evolução contínua ela é necessária. No meu caso, técnica de venda, abordagem. Agora é muito comum a questão das mídias sociais, que é algo que eu ainda estou aprendendo, tenho facilidade. Esse é um exemplo claro. Eu não sou uma pessoa que tem facilidade. Eu sou uma pessoa ainda à moda antiga. Eu gosto de conversar, estar presencialmente com a pessoa, enfim. Mas eu preciso evoluir mesmo. Estou fazendo isso. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil essa evolução de ler um livro, de estudar, fazer um curso. É cansativo. Além disso, nós temos outras demandas, demandas pessoais, de escritório. Então, assim, são coisas que em algum momento você vai ter que abrir mão para poder evoluir. Mas é natural. Tem pessoas que vão estar dispostas a evoluir, outras não. E tá tudo certo, tá tudo bem. E que bom que é assim, porque a pessoa, se todos fôssemos iguais, Ia ser muito. seria um pouco chato e difícil até de destacar, de ascender de alguma forma. Exato. Pois é, meu amigo. E não íamos ter diferencial, né? Enquanto empresários, enquanto profissionais. Não teria diferença. Exatamente, exatamente. E aí eu vou trazer um tema aqui um pouco sensível para a gente fechar, porque já tá, você falou que vamos ser sucintos, meia hora, cabeça. Eu falo, relaxa, vai ser natural, vai ser bom, você vai gostar. Como que você vê, o Guilherme, o nosso momento atual? Aí, assim, pegando sobre um cenário geral, né? A gente percebe que cada vez mais as pessoas estão com o estupim muito curto, as pessoas estão muito
estressadas, as pessoas estão perdendo um pouco o sentido do que é a vida. Tudo já vai para as vias de fato. Exemplo disso são as guerras. Tudo bem que ali na região de Israel é algo que tem muito tempo, não é de hoje. É milenar. Milenar. É uma disputa territorial que, né? Eu achei até, na verdade, o estranho foi ter cessado durante algum tempo, né? Levando em consideração o espectro geral, o contexto histórico, mas a gente vê que cada vez mais está se desencadeando para isso, coisa que a gente não imaginava 20 anos atrás. Até onde você vê que isso é um movimento social e até onde você vê que isso poderia ser resolvido? É claro que existem vários interesses, né? Quando a gente para ver os interessados em determinados países, você vai ver que ali sempre tem um, um interesse por trás. Mas pensando de uma forma humana, né? A gente vê aquelas pessoas morrendo. Eu não consigo relativizar isso. Eu não consigo relativizar por conta de decisões de um ou de outro, tacar um míssil e matar 2.000 pessoas, independente do lugar, tá? Até que ponto isso aí não falta negociação? Você acha que é falta de negociação? Não falta negociação? Qual que é a sua visão em relação às pessoas que estão lá tomando essas decisões? Paulo, é interessante, porque assim, nosso momento, acho que a gente vive aspectos, né, geopolíticos, como você falou, bem sensíveis, né? O Brasil em si, a gente é nítido isso, a polarização que teve na última eleição e o governo atual que rege, né, nosso país. Todo polo. Nós estamos ainda de forma polarizada, isso é fato, né? E acaba refletindo no meu mercado, no seu mercado, taxa de juros que nós falamos lá atrás. É, obviamente que essa é a situação do Brasil atual, né? Pode mudar, vai mudar, e aí é outro assunto. No âmbito mundial, que a gente tem aí agora, inclusive teve, né, agora, um ataque a Israel de mísseis, enfim. Honestamente, eu não acredito que seja só negociação, Paulo. Eu acho que envolve mais fatores, né? São questões aí históricas, questões seculares, questões de mágoas, de estratégicas. Então, assim, acho que é muito profundo essa questão da, das guerras, né, que nós estamos, e isso, inclusive, que pode, né, a gente tem a própria Rússia com a Ucrânia, que era algo que deveria ser rápido, De 2 meses. teoricamente, né? E a gente já está se alastrando aí há anos, e que interferiu, é um exemplo claro de interferência para o Brasil, né? Eram países aí produtores de espalhou agora, Petróleo. não, que tem muito, né, uso no agronegócio, no qual o país, né, o Brasil, ele tem Defensivos, fertilizantes. fertilizantes. Obrigado pela lembrar a palavra. Então, é nítido, é uma guerra que eclodiu entre Rússia e Ucrânia e refletiu em nós, né, pela relevância que nós temos na produção mundial aí do agronegócio e da utilização dos fertilizantes. Da mesma forma, eu acho que em algum momento, em algum cenário, vai refletir em nós essa abordagem, essas disputas em Israel, enfim, e que nós temos também ameaças da China com Taiwan e outras, enfim. E aí eu acho que não é só negociação, né? São questões também de egos e tal. Obviamente que negociação é extremamente importante. Aí já é um outro nível de negociação, né, Paulo? Não é uma negociação que eu faço, que você faz. São negociações aí, eu acho que aí são não são técnicas, são negociações de esfera global, num cenário
entre países. E aí entra uma negociação, eu acho, mais... deixa eu ter uma Eu fiz uma palavra. pergunta muito capciosa, mas olha só. Se você Eu for acho parar para ver, hoje, o mundo ele não é mais, pelo menos a nível de poder econômico. Eu vejo que os países ficaram para trás. Hoje a gente tem os grandes fundos de hedge. Se você for parar para ver BlackRock, Vanguard, hoje eles detêm trilhões em ativos. Então, está havendo este outro movimento, que não só os países, mas também esses grandes fundos têm total poder nas negociações globais. Ok, verdade. Isso é verdade. BlackRock e outros, né, que eles detêm boa parte das principais empresas, seja no cenário do alimentação, commodities, Tudo, indústria, tudo. sim, isso Tem existe. ações do Google, Facebook, todas É, essas grandes empresas fazem parte do seu portfólio de sim, ações. sim. Mas voltando sobre a negociação entre que é necessário e vai ter que ter e tem. E aí essas negociações, na minha opinião, são diferentes, porque elas vão exigir e já exigem mediações. Existe Então, quando eu falo e isso, vai mediar a negociação. Nos nossos casos, não tem essa necessidade de um mediador. Mas nesses casos de, na minha opinião, de você guerra, é o mediador, Guilherme. hã? Você é o mediador. Eu nunca pensei nesse ponto. Assim, É o entre o mediador. vendedor. Tem duas pessoas que não conseguem se conversar, você vai lá e media. Não, mas eu acho que nesse nível eu realmente Não, acho. não, guardando as devidas proporções. Sim, Calma lá. Eu quero dizer o seguinte: quando precisa de um terceiro, esse terceiro é isento, é neutro, né? Ele é imparcial, ele não vai nem para um lado nem para o outro. Ele, de fato, ele quer a justa medida, ele quer o ganha-ganha. Então, se a uhum. gente for parar para ver, você é um mediador. Você não defende o interesse de A ou de B, você defende o interesse dos E dois. visando o ganha-ganha, né? Dos três, Claro, no ganha-ganha dos três. E vendedor e quem não se comprador. atentou a isso vai ficar para trás. Por quê? No final, você tem a possibilidade de ter um cliente só ou dois. Qual que é a tua escolha? Você já parou para pensar nisso? Interessante, né? Se a gente pegar a partida, né? É porque às vezes você sempre vai ter lá no seu íntimo uma predileção por determinado agente, A ou B, ou comprador, ou vendedor, por uma questão de história. Pode acontecer, pode acontecer. Pode acontecer, mas se você pensar assim, você perde a oportunidade de ter mais um. Porque eu excluo o outro, né, da relação. Exatamente. E você precisa do outro também para que esse negócio dê certo. E Então, quando você perpetuar, né? e Que o vai outro perpetuando. Você pode ter um vezes um ou dois vezes dois. Qual que você prefere? é Entende? verdade. É uma questão de você estar sempre ali compondo para que essas pessoas consigam chegar num denominador comum. O Vinícius Brasileiro está fazendo uma pergunta aqui: como negociar com um sócio um aumento na participação da empresa? Ô, Vinícius, eu acho que isso aí podem conversar, uma conversa aberta, franca. Se acharem necessário um mediador que Qual conheça, conselho você daria para ele, ô, Guilherme? conselho, eu acho que É, primeiro, assim, conversar, mas tem que justificar um momento, né? O porquê que ele quer isso. Eu sou uma pessoa numérica, eu sou pragmático numérico, então para mim a justificativa ela vem por resultados. Para mim, simples assim. São resultados. O que que eu agrego? O que que eu agrego para você? O que você agrega para mim? Qual é a sua produção? Qual é a minha produção? Por que que eu preciso, né? Por que que eu estou almejando isso? Ah, não, porque olha, eu fiz isso, eu entreguei esse resultado. Eu acho que é válido para todo mundo. eu vou Eu tenho dar sócio. uma, vou dar uma dica para ele aqui, é uma dica que eu sempre dou em palestras corporativas. Por exemplo, se você trabalha para o Guilherme e você está assistindo essa live, eu vou te ensinar a pedir o aumento para ele. E aí, Rapaz, meu coração. de tabela, eu vou responder aqui
o Vinícius, que inclusive é meu sócio, tá? É. Aí o cara numa saia justa, viu, Vinícius? Bem na. E colo... Você vai Lembra aquela frase que eu falei que não existe almoço grátis? Não, de fato não existe almoço grátis. mexer. Pega tudo o que envolve a empresa, independente se é o Vinícius, ou colaborador, ou qualquer pessoa que queira um aumento, enfim. Pega o faturamento da empresa, pega os custos da empresa, pega a parte administrativa, vê como é que está funcionando, pega a cultura organizacional, o RH, se tem evasão, se não tem evasão, como é que essas pessoas estão aderidas à sua empresa e faz um relatório. A partir desse momento você vai ter um raio-x. Com esse raio-x, você vai ver se você tem potencial ou não de aumentar e melhorar a produtividade dessa empresa. E aí eu acho que eu estou falando bem próximo do que você falou em relação aos números. Chega no cidadão e fala, cidadão, vou aumentar tudo isso aqui. Ou faturamento, ou redução de custo, de passivo, de risco trabalhista, enfim. Daí o universo é seu. Pega aquele relatório, peça a carta branca para você fazer movimentos. Claro, com responsabilidade e com autorização de quem tem o poder da decisão, no caso, o dono da empresa ou quem quer que seja o responsável. E fala, você me dá 3 meses, 6 meses para eu poder mudar de figura? Claro que toda e qualquer alteração que eu vier a fazer na empresa, eu vou te apresentar aqui e você fala se pode ou se não pode. Daqui 3, 6 meses você chega nele e mostra. Tá aqui, ó. Ser cidadão. Não. Mostra o resultado. Não, então, aumentei o resultado da empresa, né? Isso. Mostra o resultado. Se esse cidadão não aumentar o que você quer, chegar próximo do que você quer, vai no concorrente. Que ele vai querer. Porque você já tem uma fórmula do sucesso. Você já experimentou. Você já validou. Entendeu? Então, quem quer aumento de salário, quem quer mais participação, viu? Eu dou o que você quiser, meu amigo. Por favor, só. Tô falando sério, de verdade. Eu não tenho ego em relação a isso. Por quê? Eu preciso das pessoas. E eu entendo a participação das pessoas. Sozinho eu não faço nada. Sério, de coração mesmo. Eu, eu penso assim, quem faz tudo sozinho, além de ser arrogante, é uma ilha, né? Porque não tem noção de eu ver que a pessoa agrega demais, está sempre melhorando, está sempre evoluindo e não ser valorizado e reconhecido por aquilo. Eu entendo de verdade. Mas isso, Paulo, assim, do meu ponto de vista, novamente, assim, isso é algo mensurável, né? Como você colocou, no caso de um aumento profissional, societário, eu acho que isso é mensurável, né? Sem, Sim, sem a clareza ali do resultado ou da diferenciação, não faz sentido. não tem sentido. Porque a maioria das pessoas, aí não é uma indireta, tá? Mas assim, quando alguém vem te pedir um aumento de salário, não sei se já aconteceu isso com você, eu pergunto, por que eu deveria aumentar seu salário? A resposta é sempre a mesma. Porque eu já estou aqui há muito tempo. Eu olho. Massa. E aí eu gosto sempre de uma história. Eu sou o cara das metáforas, tá, Guilherme? Teve uma vez que o Guilherme chegou no Paulo e falou, Paulo, eu estou aguardando essa promoção há 15 anos e você deu pro Fabiano. Por que você deu pro Fabiano, Paulo? Eu tô aqui há 15 anos, o cara chegou ano passado. Aí eu vejo pro Guilherme e falo, é mesmo? Não, beleza. Só um segundo, deixa eu só atender o telefone aqui. Tá. Guilherme, faz um favor. Vai ali embaixo e compra uma melancia para mim. Fantástica essa metáfora. Aí o Guilherme vai lá, demora 3 horas, volta com essa melancia. Não, volta sem a melancia. É melancia, sem.
Fala, chefe, não tem a melancia. Procurei 3 horas e não tem a melancia. Ah, é? Chama o Fábio. Não, peraí, ligação aqui. Alô, fulano? Faz favor. Ligou pro Fabiano. Na frente do Guilherme e fala, Fabiano, vai lá embaixo e compra uma melancia pra mim. E Caiu. Paulo, Sinto muito. Vamos lá. Então, conclua aí. como eu estava falando, chamei o Fabiano, pedi pro Fabiano ir lá embaixo comprar Comprar. a melancia. Esperar o povo entrar aqui, todo mundo cai. Aí tá entrando. E aí, o que aconteceu? Fabiano, 30 minutos após ir fazer a sua pesquisa da melancia, ele chega e fala, chefe, não tinha melancia, mas tinha banana, tinha laranja, tinha melão, tinha uva. Mas como eu vejo que o senhor gosta de uva, eu já comprei a uva e já deixei lá na geladeira para o senhor. Obrigado, Fabiano. Aí eu olho pro Guilherme. O que você tinha falado mesmo, Guilherme? Nada não, patrão. O que eu quero dizer com isso? Ninguém vai aumentar o seu salário porque você está há 15 anos, porque você está há 20 anos, porque você está há 10 anos. Você vai receber pelo teu mérito. Se eu não pagar para você, vai ter 15 outros que vão pagar para você. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas estão acostumadas a fazer a mesma coisa. É a síndrome da caneta caída. Sabe essa síndrome? Sabe? Não, não Disso, conheço. a pessoa está fazendo cirurgia lá no, na pessoa, dá 18 horas, ela olha pro relógio e já deu meu horário. Larga instrumento, larga bisturi, larga tudo. É desse jeito. A nossa sociedade, ela trabalha vendendo tempo. A nossa sociedade não vende produtividade, não vende resultado. Então, a falsa sensação. Desculpa eu falar aqui, mas eu tô um pouco me lixando se a pessoa trabalha de 8 às 18, desde que ela traga resultado. Se ela trouxer resultado, isso justifica o tempo que ela está na empresa. Eu quero resultado. Eu, acima de qualquer outra coisa, eu vejo a performance. E a performance claramente dá para ver nos números. Exato. Os números, Paulo, assim, eu costumo dizer que os números não mentem, né? Isso aí é. Então, se você tem lá um resultado X, faturei X, qual é a participação do Paulo nesse faturamento? Qual a participação do Guilherme nesse faturamento? Qual a participação do João nesse faturamento? Então, isso tudo tem que ser considerado, né? E hoje, por exemplo, nessa geração, na nossa, né, nós somos de 80 e pouco, nós tínhamos muito claro as nossas obrigações e os nossos deveres, né, os nossas coisas boas. Direito. Hoje a geração ela não entende, assim, todo o respeito é perceptível e querem muito exigir e pouco entregar, né? Isso aí é uma mudança, inclusive, uma mudança de paradigma profissional, né? Ontem, por acaso, eu vi uma muito engraçado assim e trágico ao mesmo tempo. Eu vi uma no Instagram falando de um profissional na Argentina que tirou férias remuneradas e viajou ao Brasil de avião. Depois chegou, isso é real, chegou na empresa, entregou todas as notas fiscais e falou: olha, todos os cupons fiscais, chefe, tentei não gastar muito e tal, para não onerar a empresa. No pensamento dele, ele ia sair, viajar, gastar e a empresa deveria pagar essa viagem dele. Olha que raciocínio maluco. Então, é muito comum também que nas empresas, isso em níveis diferentes, seja de uma pessoa no nível mais básico ali da pirâmide, intermediário, ou como o seu sócio colocou, de sociedade e tal, queira rever e tal, beleza. Eu acho que é super válido sempre. Mas quais são os resultados, né? Porque parâmetro tem que ter. Porque você, Paulo, é um cara legal, bonito, agradável, eu gosto de estar com você
justifica eu ganhar mais que você ou menos, isso não é um parâmetro real. Nós somos empresários. O parâmetro é qual é o seu faturamento, qual é o meu faturamento, o que que eu agrego, o que que você agrega, ok, né? Então, para o Vinícius, né? O Vinícius, que você realmente trouxe, agregou, fez isso, legal, vamos rever. Ó, tem essa estratégia aqui para fazer em tanto tempo um faturamento melhor. É necessário, né? Que se faça essa mensuração de forma clara, objetiva, que tenha os números, para que chegue num resultado. Porque sem número, sem parâmetro, é só uma conversa, não tem Sim. efetividade, né? Mas no caso do Vinícius, ele merece muito mais, ele sabe disso, eu sei disso. Em Aí, breve a gente Vinícius, vai, em breve a gente vai estar fazendo essa composição aí. É pronto. uma questão mais de movimento, porque ele realmente segura uma parte muito importante. Eu sei que ele É vai estratégia. fazer. É porque para mim não é, eu não vejo só agora, sabe? Eu vejo muito pelo que está por vir. Legal. E isso naturalmente é um movimento que vai acontecer. Só tem mais um pouquinho de paciência, mas a gente vai passar por isso aí. É porque eu vejo assim, ó, eu avalio as pessoas, ô Guilherme, pelo que ela passa. Porque é muito fácil chegar depois que tá tudo ok, eu querer estar com o Paulo, com o Guilherme. Eu gosto das pessoas que aguentam o processo. Porque, que nem você mesmo acaba de retratar, as pessoas não estão mais aguentando o processo. Elas estão largando no meio do caminho, no meio do processo. Porque não é que é doloroso, mas é maçante. Se você for parar por uma questão de geração, igual você bem mencionou, a gente sai de uma geração baby boomers que era completamente conectada ao seu trabalho. Não estou falando que é certo nem errado, só estou dizendo o que era essa geração. Tanto é que tem um filme que retrata muito bem isso aí, que é o Senhor Estagiário. A pessoa iniciava no trabalho e morria nesse trabalho. E de E fato, era uma era uma honra. E de fato, naquela época, a métrica de valorização, de validação, era o tempo de trabalho, era o tempo de serviço, de fidelidade, de fidedignidade. Então, a pessoa que estava dentro desse contexto era uma pessoa. Só que a gente saiu do 8 para o 80, ou do 80 para o 8, entendeu? A gente saiu disso para uma pessoa que não fica 3 meses no trabalho. Então, muita onde rotatividade. é esse limiar, né? Porque tudo bem, eu também não sou a favor que a pessoa fique 50 anos sem nenhum tipo de mobilização, sem nenhum tipo de ascensão. Não é isso que eu estou falando. Mas você tem que ter o um mínimo de tempo de trabalho, até para você maturar dentro daquela atribuição. Não tem como você se desenvolver a cada ano. A cada ano não tem como. Eu vejo que você tem um tempo, um time ali para você conseguir absorver as demandas daquele mercado, o comportamento daquele mercado, as pessoas daquele mercado. Você não aprender do dia para a noite. E isso é vivendo. Claro que com um conceito, claro que com conhecimento intelectual adequado em relação àquela atividade, vai dar uma clareada? Vai. Mas se você não tiver o tete a tete, que é o que eu costumo falar, a prática aliada à técnica ela é perfeita, porque você vai corrigindo, né? Você vai eliminando os pontos que são chamados de ponto cego. Que não adianta você só ficar atuando de maneira prática sem ir estudando, aprimorando ali. É a metáfora do machado, né? Você afia para depois dar menos golpes. Então, nem tanto um lado, nem tanto o outro. Tem que ter uma justa medida. Tem que ter equilíbrio. E a questão do prazo, além de conhecer o mercado, a pessoa que está ali, está almejando um aumento e tal, ela precisa conhecer a cultura organizacional. Isso não é de imediato, isso demanda tempo também. Além do conhecimento do negócio, do cliente, a cultura organizacional, seja do meu escritório, do seu escritório, de uma empresa grande ou pequena,
é importante você absorver E aquilo. está E não é alinhada aos seus valores, aos seus princípios e à sua visão. E aí esse ponto que você tocou, ele é muito sensível, porque se a pessoa não conecta com aquilo como eu entendo como certo, que são os valores inegociáveis para o Paulo Sá, não vai ter como, não vai dar certo. Se eu sou uma pessoa transparente, ela não for transparente, não vai ter como. Se eu sou uma pessoa que preza pela pontualidade, também não vai ter como. Então, e esse é um princípio básico, eu acho que é muito incipiente, inicial, uma pessoa que decide trabalhar em determinado nicho, em determinado segmento, ou com determinada pessoa, ela tem que estudar muito bem o que envolve trabalhar com essa pessoa, com esse segmento, com esse nicho, que vai ser cobrado de acordo com isso que você acabou de falar. Porque a cultura organizacional, ela é tudo. Ela é o padrão de qualidade. exatamente, exatamente. É isso, Paulo. Eu acho que, pô, nosso papo foi produtivo, mais tempo do que eu Para quem previu falo, meia hora, estamos chegando a duas mas horas. Mas você gostou? Qual a sua leitura em relação a essa sua primeira live? rapaz, primeiro, assim, gratidão, né, Paulo, como eu lhe falei, é a primeira vez que eu participo. Agradecer a gentileza do seu convite, o assunto extremamente pertinente, é um assunto que eu gosto, vivo de negociar, você sabe disso, essa é a minha profissão, que eu abracei, que eu amo, sustento da minha família, eu acredito nisso, faço isso com paixão, com, com afinco, e acho que isso aí é um grande diferencial também, não por obrigação, né? Tem gente que está na profissão por obrigação. Eu não. Eu estou por decisão, decido isso todos os dias eu quero fazer o meu melhor, quero ser o meu melhor. Falo isso inclusive com meus filhos, faça o seu melhor na escola, aproveite seu dia, falo isso porque eu acho que realmente a gente tem que. Tem dia, claro, que a gente não está bem, mas mesmo assim, tenta fazer o seu melhor. Só um para fechar. Eu iniciei a profissão na imobiliária que era de lançamento. Tinha um chefe nosso que foi militar e ele falava um negócio interessante. E às vezes você vai mostrar, eu, corretor, vou mostrar aquele imóvel 10 vezes. O Paulo vai olhar a primeira vez. Toda vez que você for mostrar aquele imóvel, mostre como noite de estreia, como se fosse um evento, como se ele tivesse indo a primeira vez ver uma apresentação, um teatro, um filme. Então, a minha obrigação, Paulo, para você, para o meu cliente, é mostrar aquele imóvel como uma noite de estreia. Para mim, às vezes, está sendo a sétima, oitava vez, mas eu sempre tenho que manter aquela empolgação, aquele ânimo, aquela alegria. O cliente, ele percebe isso. E assim, nosso papo, voltando aqui, ó, foi, cara, fantástico. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo, pela essa troca de experiência. Sabe que eu te desejo sucesso hoje e sempre. Você é um parceiro comercial que eu tenho muito respeito e admiração. Como você falou, nós nos conhecemos há 10 anos, eu vi você evoluindo, você me viu evoluindo e continuamos evoluindo. Que nós possamos fazer bons negócios juntos, os nossos parceiros também, que eles possam ser agraciados aí com o nosso sucesso, né? E é isso, Paulo. Obrigado de coração. Teremos uma próxima oportunidade de conversar, né? Se Deus nos permitir. É isso, meu amigo. Só agradecer a oportunidade. E agradecer aos colegas que entraram, Diego, Geazi, Rogério, os que eu vi aqui rapidamente, aos seus parceiros também que prestigiaram, né? 2 horas aí nossa conversando. Muito É muito tempo. Guilherme, antes de eu fechar aqui, eu gostaria de parabenizar pela sua metáfora, pela sua comparação da apresentação ser como uma festa. E eu noite. estendo dizendo o seguinte: em tempos de tecnologia, de mídias sociais, as pessoas estão muito aceleradas. E cada vez mais eu vejo isso. Você pode perceber em restaurante, em bar, em conversas, em casa mesmo. As pessoas não dão mais atenção para outra. Eu estou aqui conversando com o Guilherme só de corpo presente, mas a minha alma está em outro lugar, meu espírito está em outro lugar. Então, assim, se é uma dica que eu posso dar, cara, honre a pessoa que está na sua frente.
ter o devido tempo, atenção, por uma questão simples. A única coisa que a gente tem igual a qualquer outra pessoa é o tempo. 24 horas. Eu tenho as mesmas 24 horas que você, que o Elon Musk, que algum jogador de futebol, de que um militar, que qualquer outra pessoa. Agora, o que eu vou fazer com o meu tempo cabe somente a mim. E quando a pessoa destina o tempo de vida dela para o Paulo, aquele tempo que poderia ser com seus filhos, com a sua família, no seu trabalho, eu tenho que honrar. E talvez se as pessoas vissem dessa forma, talvez tivesse mais empatia, gerasse mais negócio e fosse mais positivo. Então, além de sempre mostrar essa parte de festa, honre o tempo da pessoa, porque ela não está ali por acaso, ela não está ali de graça. Então, isso eu tenho muito cuidado, sabe, meu amigo? Eu tento tratar de uma forma que a pessoa vai sair melhor do que chegou quando conversou comigo. Essa é a minha sensação. E se eu não conseguir passar isso, na próxima eu vou tentar corrigir. Por isso que eu tenho muito cuidado. Às vezes, quando eu não estou bem para uma reunião que é importante, uma parceria que é importante, eu tento reposicionar, porque realmente eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Igual você bem falou, não é só negócio, é tudo que representa. Então, meu amigo, obrigado por ter aceito o convite. Sabe que eu fico extremamente honrado, ainda mais sendo o seu primeiro. Então, é algo que realmente não tem preço para mim. Significa que você tem confiança no meu trabalho, confiança na minha pessoa. Isso para mim é muito grande, tá? Eu sei da sua competência, da sua importância. Então, isso para mim é muito importante, significa muito para mim. Obrigado demais por ter aceito o convite e por ter estado aqui durante 2 horas. E é isso. Desejo todo sucesso para você, que você continue prosperando, evoluindo, crescendo dentro da sua atividade profissional e na sua vida pessoal também. Espero que as pessoas que estiveram aqui até agora, que passaram por aqui, que vão ver posteriormente, que não tiveram oportunidade de ver ao vivo, eu vou deixar esse vídeo fixado, né? Espero que gostem também, espero que tenham tido vários feedbacks, vários novos conhecimentos que possam ser aplicáveis. Para fechar, e aí eu quero que você faça mais isso, tá, Guilherme? Deus, em sua infinita sabedoria, ele elenca poucas pessoas para poder passar o conhecimento, a prosperidade. Quer dizer, elenca muitas, mas poucas entendem isso e passam para frente. A gente precisa de mais Guilhermes nas redes sociais, a gente precisa de mais Paulos para, de fato, contribuir de uma maneira positiva para a sociedade. Porque enquanto os bons estão calando, os ruins estão se manifestando. Então é isso. Não se esconda, apareça, pois você tem muito a agregar. Gratidão, meu amigo. Obrigado pelas palavras, pela gentileza de sempre. Fica com Deus. Obrigado por essa última dica do tempo, honrar o tempo. Acho que está certíssimo. E é isso, meu amigo. Sucesso para você hoje sempre. Estou à sua disposição. Foi um prazer conversar com você, com quem esteve com a gente. Né? Espero que para alguém, se a gente conseguiu, como você falou no início, transformar uma pessoa, eu serei muito mais grato ainda, né? Sabendo que o que nós conversamos foi relevante em algum momento para alguém. Sucesso, meu amigo. Fica com Deus. Um grande abraço aí para todos. Obrigado, boa noite e até a próxima. Até a próxima. Valeu.